para a tua igreja, Senhor Jesus. É aqui eu te peço, Senhor Jesus. Senhor Jesus também, Senhor, também eu te peço, Pai, que o Senhor venha cuidar também do familiar dela, Senhor. Toda a família dela, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E fica conosco, Senhor, não vai embora. Aleluia. Eu te agradeço. Amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. É motivo de alegria estar aqui pela primeira vez. Glória a Deus. E que Deus possa estar trabalhando. É bom saber, conhecer mais um rebanho que vai morar no céu. Eita, glória. Aleluia. Pode se assentar por enquanto, querido. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tornado Louvado você. seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Pois só tu és Senhor. Glória a Deus. Eita, glória. Louvado seja Deus. Queridos, hoje a gente vai falar sobre o apego e o desapego. Isso é importante na nossa vida. O significado de apego é se tornar dependente de algo, exagerado. Exemplo, de alguém, de alguma coisa, de um vício e etc. Desapego, se tornar livre do que você era apegado, ser livre. Com Deus, nós temos que ser apegados com o nosso Deus. Mas o ser humano, ele se apega a qualquer coisa. Sim, objetos, simpatia, tudo que falar. Mas o brasileiro acredita já em muitas coisas, né? É povo muito mítico. Mas a gente sabe que a gente tem que se apegar ao Senhor Jesus, porque Ele é o único Deus, digno de exaltação, de adoração e glória. Então, o apego, ele faz a gente ficar escravizado. E as pessoas têm vários tipos de apego, né? A pessoa não consegue se libertar daquilo. A gente vê nas igrejas pessoas que ainda não largou o vício, não largou as coisas erradas, o pecado, enfim, que seja. Mas Deus, Ele nos chama para desapegar dessas coisas, né? Às vezes a gente tem apego no celular, jogo de futebol, enfim, são milhares de coisas, né? Não que você não possa se divertir, né? Não possa ter um celular, mas a gente não pode se apegar àquilo, né? Eu não sei vocês, né? Mas às vezes eu vou pôr a mão no bolso, eu não baixo meu celular, meu coração já acelera. E a gente não pode ser assim, né, gente? Não pode ser assim. Então é uma coisa, é uma luta diária. Cada um tem o seu apego, aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Então não deixa nada e nem ninguém atrapalhar a sua comunhão com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler Mateus 6:24. Ô, glória. Mateus 6:24, irmãos. Ô, glória. Eu vou ler para a gente bem atento, tá? Glória. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Então nós temos que servir somente o nosso Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único. Ele
já era. Então, ele deve ser adorado. Não outras coisas, outras pessoas, enfim. O que aparece, né? Deus, ele quer a sua adoração por inteiro. Glória a Deus. A sua vida por inteiro. Né? Glória a Deus. Não uma metade. Tem gente que fala assim, olha, eu sou crente, mas nessa parte aqui eu quero que Deus mexe. Não. Né? E isso não pode acontecer. Porque às vezes justamente aquilo ali que vai te levar para o inferno. É, Deus. Então a gente tem que vigiar a nossa vida todos os dias. O que a gente está fazendo. Pode ninguém estar vendo, mas o Espírito Santo está. Glória a Deus. Aleluia. Né? E assim, quando a gente é de Deus e a gente faz uma coisa que não deveria, na hora o Espírito Santo já pega na gente, né? Ou a gente mesmo sente, né? Fica triste, vai orar, pedir perdão. Mas uma pessoa que ela vai pegar uma coisa que ela não quer largar, ela é normal, né? E o Espírito Santo vai habitar num corpo assim, né? Temos que ter temor do Senhor na nossa vida, né? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Até que horas que eu vou? Ah, tá. Obrigada. Então eu Glória a vou Deus. pedir para a igreja me ajudar aqui, porque são bastantes versículos, né? Glória a Deus. Alguém pode ler para mim Gálatas 5,13? Sim. Ô, glória. 5,13. Aleluia. Estou ajudando o dia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servirmos uns aos outros pelo amor. Então, olha interessante, queridos. Você é livre para fazer o que você quiser, Aleluia, Jesus. mas você não é livre das consequências, né? Então, não dê ocasião à carne para pecar, para perder o que você já tem. Alguém pode ler para mim? Gálatas 5, do 16 ao 26. Quer que eu leia? Pode ser. Ô, glória. Do 16? 5, Do 16. do 16 ao 26. Digo, porém, andei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. O que é essa lascívia? Idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a essas acerca das quais vós declaro, como já antes vós disseis, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Serviremos o Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiços de vanglórias, irritamos uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém. Amém? Então, aí está falando o que é você andar no Espírito.
falei, ele não. Ele não. Foi falado aqui hoje da Coreia do Norte, né? Ele é um ditador. A reta dele acabou, você não tem que falar nada. Senão você morre. Deus não é assim. Ele poderia. Mas ele não quer, ele quer o seu amor. Glória a Deus. Ele quer que você venha pela sua liberdade, você escolher, né? Não porque você tem que. Lá no Islã também, uma vez falaram pra mim: ah, que bonito, eles oram 3 vezes por dia, fecha o comércio e vai lá. Que coisa linda. Eu falei, coisa horrorosa. Credo, irmã, ele faz isso porque é obrigado, gente. Não é pelo coração. Lá eles têm 3 horários que eles têm que fechar o comércio. E ir lá fazer a reza, a oração, não sei o que lá. Não foi. E então não é por coração, não é por desejo, não é medo. Aí fala, ah, mas o crente não ora, o crente não lê a Bíblia, o crente não. Porque nós estamos na liberdade. A gente tem que querer. Por isso que a gente tem que largar essas coisas do mundo aqui que a irmã leu, todas essas coisas, desapegar para o Espírito Santo que está dentro da gente. Jesus. Ele não vai habitar num lugar imundo, gente. Por mais que as pessoas possam falar, né? Mas ele não vai. Nós somos templo, morada, casa de Deus. Aleluia. Você não é qualquer coisa. Não, você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. Aleluia, Jesus. Ele te capacita. Amém. A pessoa, ela pode fazer cursos que for, de oratória, de tudo para ela falar bonito. Porém, se não são do Espírito Santo, não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Hoje temos pessoas muito que fazem curso de oratória e mais. Eu não sou contra. É bom você estudar, né? Mas fica uma coisa mecânica. E o Espírito Santo não tem isso. Deus pode ser uma pessoa assim, uma criança pode. Pode uma pessoa que estudou bastante, pode também. Mas é sempre não querer perturbar uma coisa, mas sim deixar o Espírito Santo te usar. Aleluia. Deixar o Espírito Santo te usar. Lê pra mim, Efésios, de novo. Capítulo 4, 25 ou 32. Glória. Vocês vão aprender bastante, né? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai vós, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que cuidará não fui mais, não se trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver necessidade. Não saia da vossa palavra torta, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graças ao que ouve. E não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Toda amargura, irá, e colerá, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre nós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-nos vós uns aos outros, como também Deus vós perdoou em Cristo. Amém? Amém. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que andar nessas obras, né? O cristão, ele não pode, claro, não pode ser que ele nunca vai pecar, isso não, né? Mas, se ele peca, ele se entristece no mesmo momento, né? E ele já vai pedir perdão para Deus e não vai mais aquilo. Todo mundo, tá aí. Eu tenho que vantagem. Que for vantagem pra mim, se precisar passar a perna no outro,
Som, 1, 2, 3, também. Então, nós somos casa e moradas do Espírito Santo. Ele habita dentro da gente, né? E se a gente sai da presença de Deus, vai para o mundo, vai para outras regiões lá, o Espírito Santo ele vai sair automaticamente, né? Então, vai ficar uma pessoa vazia. E a Bíblia diz que a casa, que ela está desabitada, o ladrão entra. Então, não queira que o ladrão entre dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele nos guarda, ele nos blinda. Aleluia. Ele nos abençoa. Ele muda nosso temperamento. Né? Quantas pessoas a gente conhece que era briguenta, veio para a igreja e você falou, nossa, não acredito, você era calmo. Tem certeza? Eu conheci você era briguento. É um exemplo, tá? Eu não estou falando que é ele. Então, mas imagina se era assim também. Então, mas Deus muda. Deus muda. Deus é tão maravilhoso que Ele muda tudo na gente. Verdade. Né? Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. A gente leu Efésios, não? Leu Efésios 24, né? E Efésios 6, 11, por favor. O glória. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 6, 11, né? Isso. Revestíveis vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso. Você tem que estar revestido do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Porque o diabo, como diz aqui, ele é astuto. Ele não é bobo. É Deus. Ele não é bobo. As pessoas às vezes sabem que ele é bobo, vão dizer, mas não. Ele fez escolhas erradas na vida, né? Se for pensar, porque olha a ideia dele, né? Querer ser melhor que Deus. Né? Então você já vê que inteligência não é boa, mas também não é inteligente, né? Verdade. Então, mas assim, a gente tem que se revestir do Espírito Santo, senão a gente vai cair. Não existe super crente. Não existe esse aqui é o profeta imune e esse daqui não cai. Não existe. Só Cristo que não pecou nessa terra. É Deus. Só Ele. Aleluia. Glória a Deus. Lembra em Colossenses 5 ao 10. Capítulo 5. Não. Perdão. Colossenses capítulo 3. Do 5 ao 10. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vós vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da malicência, das palavras torpes e da vossa boca. Não mintas uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem com os seus feitos, e vós vestistes de novo de que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele o criou. Amém? Amém. Então, nós estamos numa época que infelizmente a gente vê muito crente mentiroso, né? E até Jesus alertou que não é para a gente acreditar em qualquer pessoa. Então, a gente tem que estar sempre alerta, né? Não deixar que nada roube a tua paz, nada roube a tua comunhão com Deus, né? Vou usar o exemplo do casamento. É difícil ser casado? É difícil. Por quê? Porque são duas pessoas com dois tipos de temperamento, né? Diferentes. E nós, mulheres, temos TPM e outras coisinhas a mais que também aflora, né? Tem dias do mês. Então, nem sempre vai concordar. Mas o que acontece? Tem que escutar um ao outro. Aleluia. Sentar, orar junto. Glória a Deus.
Orar junto com os filhos, ler a Bíblia. É, Deus. Não é assim, cada um quarto, o outro lá, eu quero na meia-noite, eu quero às 6 e eu quero assim. Eu tenho um filho de 14 anos. E assim, a gente tem que ensinar a palavra para ele também. Né? Porque ele é da igreja desde que nasceu. Porém, ele não tem sabedoria de tudo que nem a gente. É, Deus. Então, e a escola, está terrível essa escola. Senhor Jesus, pedir para o anjo do Senhor na frente e o Espírito Santo cobrindo. Porque está terrível, é droga, é dentro da classe, é briga, é tudo quanto é coisa, tudo você imaginar. E não é uma. Né? Todos. Então, se apegar, conversar, perdoar, essas coisas básicas, né? Que é para o casamento. Hoje as pessoas já não querem mais conversar. E não, se conversar, briga. Gente, o que é briga? Briga pra mim, sai no soco. Ou tô errado? Discutir uma coisa, um assunto, é uma conversa, é uma troca de opiniões, até chegar num consenso. Que o marido, a Bíblia diz que é o cabeça da casa. Né? E aí, a mulher, ela é a coluna e tem os filhos, né? Então, a última palavra tem que ser minha, ou tem que ser meu marido. Na verdade, tem que se conversar, dialogar, para ver o melhor, como é que eu posso resolver o melhor, né? E assim, então precisamos ser humildes, queridas. Às vezes a gente não quer escutar os outros. Já sei. Olha um negocinho aqui da Bíblia que eu li hoje. Já sei. Né? Filho também não quer a Bíblia, tem que pegar e falar, pai, esse Senhor. Né? Tá difícil hoje. Então a gente tem que revestir da palavra de Deus. É, Jesus. Você tem que ser exemplo. Glória a Deus. Né? Principalmente para os filhos. Eu vou ler o último aí para mim. Colossenses 3, 12, 13. Aleluia. 12, 13. 12, 13. Sim. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e armados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vós perdoou, assim fazei vós também. Amém? E 3 também, é o mesmo, Colossenses, só que agora 16 e 17. 16, 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-nos vós a admoestar vós uns aos outros com salmos, hinos e cantinos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizestes das palavras ou vós obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Amém? Amém. Então é tudo que a gente for fazer, a gente fazer para Deus. Né? No seu trabalho. Você é uma cabeleireira? Faz para Deus. Mas Deus não está cortando o cabelo? Claro que não. Mas você está sendo um canal ali para evangelizar, né? Então, o crente pode ser caloteiro, gente. Pelo amor de Deus, tem muito caloteiro hoje em dia. Mentiroso. E muitas coisas outras, né? Tá difícil, tá nos últimos tempos mesmo. A irmã estava lendo aqui, o negócio é bem assim, estranho mesmo. Aqui fala que é pra gente amar o irmão e as pessoas estão brigando. Né? Não vou com a cara desse, não vou com a cara daquele outro. Claro, tem gente que a gente combina mais, né? Mas não pode não desprezar, né? Às vezes vem a pessoa nova na igreja e as pessoas desprezam ela e falam para mais. Não adianta que
muitos têm aquele pecadinho de estimação, e a ele é apegado. Oi, mas vem falar um negócio desse? Mas tem que falar, querido. É justamente isso daí que deixa você fora do céu. É, Deus. Né? Aí as pessoas falam, mas você é proibido falar a palavra pecado na igreja, senão as pessoas não convidam para pregar. Paciência. Não pode ir na igreja, vai na rua, vai, né? E a gente vai dar conta das nossas palavras, irmãos. Ficar inventando aqui, né? Para agradar, a gente tem que agradar a Deus. Né? Palavra pesada, mas faz parte, né? Desse jeito. Quem sabe que você é apegado a seu filho, ao seu cônjuge, mais do que a Deus. Então tem gente que é apegado muito na família, né? Não que você deve negligenciar a sua família, não é isso? Mas você não pode amar mais que a Deus. Deus tem que ser o primeiro, né? Será que temos tido tempo para a nossa família? Para Deus? Para ler a Bíblia e orando? Será que temos tido tempo? Né? Às vezes não é a quantidade que você faz, né? Mas a qualidade. Será que temos guardado o tempo para o Senhor? É, Deus. Né? Ele tem que estar, ele é o centro, ele tem que ser o primeiro. Querido, a Bíblia diz que o Espírito Santo cuida de nós. Então, a gente fica ansioso. E já foi, eu só estou ansiosa, né? Vocês podem ver. Tem dia que eu estou bem falante, tem dia que meu marido sabe, tem dia que eu não falo nada, né? Porque dois temperamentos. Enfim, mas o Espírito Santo, a ansiedade, 80% das ansiedades que a gente tem é comprovado que não vai acontecer. Então a gente fica nervoso à toa. Então a gente tem que lançar as nossas ansiedades em Deus, em Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. É, Deus. Basta cada dia o seu mal, né? Se você vier aqui para estudar que hoje é o dia da sua bênção, hoje não é. Hoje é o dia que o Pai quer corrigir umas coisinhas. Glória a Deus. O Pai quer tratar com você. Amém? Amém. Deus não é coadjuvante na nossa vida, Ele tem que ser o principal. Então, Ele tem que ser o principal na nossa vida, não fazer parte, né? Ele tem que ser o principal. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou você ama Deus ou você serve o diabo. Não tem meio termo. Não tem como cortar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Glória a Deus. Então, Ele é o caminho, não tem outro caminho, não tem atalho, não tem como. Ele é o caminho. Fora dele não há salvação. Aleluia, Jesus. Quando as pessoas estão apegadas aos seus desejos carnais e se deixam levar por eles, vivem uma vida pecando, mesmo estando na igreja, e diz: não consigo largar, pois é apegado ao pecado. O que poderia ser? A TV, o computador, mas são várias coisas, gente. Eu agora não estou me lembrando, mas muita coisa pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Agora vamos falar um pouco aqui. Em primeiro lugar, você deve se desapegar do pecado. De tudo o que te afasta de Deus. Faça uma lista. Porque não vem falar que é uma coisa só que não é. É, Deus. Já faz uma lista, a gente tem que ser sincero com Deus. Ninguém merece ser salvo aqui. Você merece? É, Jesus. Eu não mereço. Mas o amor de Deus, que se entregou na cruz por nós,
quando éramos ainda pecadores, nos traz a salvação. Ele se entregou lá a preço de sangue, fomos comprados, né? Uma vez falaram assim, cada um tem o seu preço. E eu fiquei pensando, assim, quis dizer que dá para comprar as pessoas, né? Assim, mas quem é fiel não dá para comprar não, porque diga para mim um valor maior que um preço de sangue do Filho de Deus, sangue carmesim, sem pecado, o valor disso. Se eu fui comprada por isso, pode vir milhões, não vai chegar nem aos pés. É Deus. Então cada um tem o seu preço? Pode ser, nós temos preço de sangue. É Deus. De sangue de um Deus que desceu da sua glória, se fez carne para nos salvar, querido. Aleluia. Afinal, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É triste ver crianças dançando funk e os pais aplaudindo e achando lindo. A gente vê direto isso. Coisa feia, gente, pelo amor de Deus. Eu falei que o mundo já era ruim. Ai, quando chegou o funk piorou. Piorou, tá terrível. E aí, você sabe que quem gosta de música ruim não escuta baixo, né? Eles têm que escutar de madrugada, tem que fazer rananã e aquele som lá em cima do carro, lá no alto. Não, tem que incomodar. Quem não tem pai tem que incomodar quem tem, né? Então, é difícil, né? Verdade. Deus, o Espírito Santo tem ficado triste com tais procedimentos. Ele quer santidade. Ele quer santidade de mim, de você, de uma criança, de um idoso, enfim. Né? Ele quer santidade. Então, todo dia a gente tem que vigiar e pedir para Deus nos ajudar, porque sozinho a gente também não consegue não. É Jesus. Nós somos ruins, gente. Nós somos carne. Né? Só o Espírito Santo para dar direção, dar o domínio próprio, igual a irmã que eu pedi para ela ler, né? Bom, vamos falar um pouco de apego. A que você é apegado? O que tem tirado o lugar de Deus na sua vida? Pois a idolatria não é só uma imagem de escultura, e sim tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Isso é importante. O que será que tem tirado nosso tempo na nossa vida? O tempo de Deus. Temos 24 horas por dia, né? E ainda podemos descansar, né? É Deus. Então, a gente tem que saber dosar, saber dividir os nossos horários. Agora vamos falar um pouco. Primeiro lugar, você deve se desapegar do pecado, de tudo que te afasta de Deus. Então, eu falei da lista aquela hora, né? Você tem que fazer uma lista e ir lutando. A nossa vida é uma luta contra a carne. Paulo falava que ele se esburrava, gente, para ele não pecar, né? Então, nós temos que fazer isso hoje em dia. E até a volta de Cristo, senão a gente fica. Alguém pecar? Então vamos nos esforçar. Nós não somos dignos, né? Mas vamos nos esforçar. Vamos agradar o nosso Deus, né? Não vamos também servir a Deus só para ser salvo. Vamos servir porque a gente ama Ele. É Jesus. Porque senão você está sempre terceiro. Por que você vai na igreja? Eu escuto você, tá? Porque, eu quero minha bênção. Eu quero meu milagre. Tá errado. Não. Só que o que ele vai buscar em primeiro lugar que a Bíblia fala? Deus. O reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se você está servindo a Deus, dando o seu melhor, agradando a Deus, Deus vai acrescentando, você não precisa nem esquentar a cabeça. É Jesus. Nem esquente a cabeça. Deus não mente. Então temos que encher do Espírito Santo, querido. Em nome de Jesus. Então que possamos nessa noite
mudar o nosso comportamento. Se você pensa assim, às vezes eu escuto, gente, quem veio buscar sua bênção? Uau! Né? Quem quer negar a si mesmo? Todo mundo senta. Gente, tem que equilibrar as coisas. Deus, ele tem prazer em abençoar você e eu. Claro que ele é o Deus abençoador. Mas isso não pode ser foco. É, Jesus. Glória a Deus, aleluia. As coisas vai passar. Tudo passa. E não é para juntar tesouros aqui na terra. Né? Deixa eu explicar. Não é também que nós precisamos trabalhar mais, ficar, né, vagabundando aí pra rua. Porém, a gente não ficar com o coração nisso. Né? Porque Deus, ele vai cuidar. Então, nós temos que rever a nossa vida nessa hora, queridos. Temos que, a dona de casa principalmente, às vezes a gente guarda umas tralhas na casa que a gente nunca usa, mas a gente fala que a gente vai usar. A minha mãe fica assim, né? Até parafuso ela vai. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, sai que já. Mas enfim, tira tudo. Mas a gente tem que rever, tá ruim, né, gente? Vamos tirar tudo. Tira tudo. E com o Espírito Santo habitando, né? Se limpar de todo o pecado, né? Nós temos que fazer isso.